Olá amigos, bom dia. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2017. São agora exatamente 8h20 da manhã. Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem, mantendo a fé e a esperança de que teremos em breve um Brasil muito melhor. Estamos aqui mais uma vez para poder falarmos um pouco daquilo que é a proposta do nosso canal, que é sobre política, as cachorradas que eles fazem lá em Brasília, os puxados, os jeitinhos, as tramóias que eles fazem para poder sempre, de alguma forma, livrar, né, as suas próprias peles de serem condenados ou pegos em alguma infringindo a lei. Na verdade, eles sempre estão dando um jeito lá para que eles possam se safar. Eles se consideram uma casta de privilegiados, diferenciados e que não podem ser presos. E estão sempre inventando uma artimanha, um jeito de pularem fora, né, daquilo que eles mais detestam, que é a prisão e a Polícia Federal chegando na porta de seus condomínios. E, como sempre, lá em Brasília, tudo é lá, né? As pilantragens, né, elas funcionam a partir de Brasília e vai ramificando para todos os demais estados e municípios do nosso país. E essa semana eles estão se articulando lá mais uma vez para que a denúncia contra o presidente Temer ela não passe da Câmara dos Deputados. Estão lá articulando mais uma vez. Até agora estão se articulando também o PT junto com o Michel Temer para poder suspender a ação do Supremo Tribunal Federal que afastou o senador Aécio Neves do seu cargo de senador, né? Ele está afastado, mais uma vez afastado, e ele é considerado uma peça fundamental, chave, para que haja um consenso no PSDB e o PSDB não traia o Temer novamente, como aconteceu na primeira votação. E nessas movimentações, né, que é feita lá, a gente vai vendo que realmente os partidos que vão se chegando são os partidos de sempre, os vagabundos de sempre, comunistas, né, que fingem ser fingem ser democráticos e etc e tal. Mas de democráticos eles não têm nada. Eles não têm democracia. Eles não aceitam nada a não ser a vitória deles e dos seus amigos que estão em torno, dos seus aliados. Tanto que está, né, formando um conluio PT, PSDB e Temer. Ou seja, PT, PSDB e PMDB, como sempre, formando aquele caldeirão de ideias, aquele caldeirão de maldade, para que eles possam estarem permanecendo ali, né, naquele poder. Quando eles não se juntam, eles fingem uma briga para poder enganar a população e dizer que eles estão brigando. Então eles sempre fazem lá um apanhadinho lá para poder tentar, né, de alguma forma se safar de algum tipo de punição. E na minha opinião, o Temer já era para ter saído do poder há muito tempo. Eu não votei em Dilma, então também não votei no Michel. O pessoal fica muito aí nesse mimimi. Fora Temer, mas votou na Dilma, sabendo quem era o seu vice. E por mim ele já não estaria mais lá no poder. Aí você vê, você observa que as instituições realmente elas não funcionam. Elas não funcionam. O Supremo Tribunal afastou o Aécio. Aí o Senado não quer acatar a ordem de afastamento. Estão lá se mexendo também para poder não cumprir esse afastamento. Dizem que é contra o regimento, dizem que é contra a lei e etc e tal lá. Eles têm os argumentozinhos deles lá, né? São bobos não. Eles já criam as leis deixando brechas exatamente para que eles mesmos possam utilizar dessas brechas. E os advogados que os assistem
são bem inteligentes e maléficos, né, maliciosos em pegar essas brechas e reverter a situação em favor deles. Então já estão se movimentando para que o Aécio não seja afastado. Aí você vê o caso aqui do Rio de Janeiro, ainda envolvendo essa discordância judicial. A Justiça Federal mandou prender o garotinho, tem coisa de 15 dias atrás. Ele estava ao vivo lá na Rádio Tupi e a Polícia Federal foi lá e buscou ele e levou ele para cumprir prisão domiciliar. Primeiramente, para mim, prisão domiciliar não é prisão. Porque o camarada está dentro do conforto da casa dele, ele tem acesso à televisão, tem acesso à rádio, tem acesso à internet, telefone. Ele só está impedido de ir à rua. Ele só fica impedido de transitar na cidade, pelo estado, enfim. Isso para mim não é prisão. Era algo que deveria acabar, negócio de prisão domiciliar. Deveria ter um presídio, de repente, lá pro cara que, né, cometeu um crime de compra de votos e tal. É um crime de pequeno potencial, crime que ele está respondendo, podemos dizer assim. Mas não deixa de ser um crime. Se ele comprou também voto, é porque do outro extremo tinha lá um brasileiro que não é patriota e que estava pronto para poder vender o voto dele em troca de um cheque cidadão, Bolsa Família, que seja. Então a cultura de nós brasileiros também precisa mudar. Essa cultura precisa mudar. Porque nós não podemos mais nos permitir trocar a nossa integridade, a nossa liberdade por conta de um benefício temporário. Nós temos que pensar no futuro. Temos sempre que pensar nas próximas gerações. E quando nós acatamos ou aceitamos um benefício de um determinado político ou de um determinado partido político temporário, esse benefício temporário é temporário porque ele pode durar 6 meses, 1 ano ou os 4 anos de mandato, mas ele vai se encerrar. Quando nós lutamos para benefícios legais, benefícios que são obrigação do Estado, com E maiúsculo, proporcionar ao cidadão, esses benefícios eles vão perdurar. Seja na minha geração, na geração futura, esses benefícios vão prevalecer. Mas quando eu ponho a mão em R$ 1.000, 2.000, 5.000, 15 ou num cargo dentro de uma Câmara ou dentro de uma Assembleia Legislativa ou Câmara Federal, enfim, municipal, esse benefício ele tem prazo de validade. E essa gratidão, ela não se torna eterna. Porque política nós já estamos acostumados a ver que o aliado de hoje pode se tornar um inimigo de amanhã. O Aspone de hoje pode se tornar uma pessoa completamente dispensável na próxima eleição. Então não é algo duradouro. Então o garotinho está sendo acusado. Aí o que acontece? O TSE revogou a prisão dele. Deu a ele direitos de poder sair, continuar com o seu programa de rádio, na Rádio Tupi, diga-se de passagem, que agora está em São Cristóvão. E no dia da prisão dele, uma coisa engraçada para nós vermos quanto a imprensa ela é maquiadora, que o jornalista que assumiu lá o microfone disse que ele ficou sem voz e por ordem médica ele foi afastado para cuidar da voz. Olha só, quando nós temos uma imprensa que ela é isenta, ela não tem políticos de estimação, não tem partido político, o certo seria o comunicador afirmar, olha, o comunicador anterior, ele respondendo processo na justiça, a justiça determinou que ele fosse conduzido para uma prisão domiciliar. Seria o mais correto a fazer, e não pregar aquela mentirinha, né, que foi pregada naquele dia, na ocasião da prisão, porque todo mundo já estava sabendo que ele ia ser preso. Minutos depois, todo mundo já sabia que ele estava preso, que ele estava sendo conduzido por ordem judicial à prisão domiciliar. Então ficou feio até mesmo para o comunicador, mas a culpa de repente nem foi dele. A culpa foi do diretor do programa, do diretor da rádio que mandou ele contar um negócio desse, e ele, por não se impor,
acabou embarcando e foi a voz dele a face dele, o rosto dele que ficou marcado nessa mentirinha aí. Pois bem, aí o TSE mandou soltar. Então você vê, a Justiça Federal manda prender, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que também é uma instância federal, manda soltar. Então os poderes já não se conversam mais, não se entendem, não tem entendimento. Justiça Federal, TSE, todos, ambos governo federal, no âmbito federal. E eles não conseguem se entender. Um prende, o outro solta. E é isso que está acontecendo. Aí você vem aqui para o estado do Rio de Janeiro, você tem uma política falida, uma política que, inclusive, o governador do estado, esse que teve o benefício concedido pelo TSE, o ex-governador Antony Garotinho, participou desse governo algumas vezes, tendo como vice a sua própria esposa, depois tendo como vice a senhora chamada Benedita da Silva, não é verdade? E, inclusive, essa última, Benedita da Silva, quando governadora do estado, eu me lembro muito bem disso, porque foi alvo de críticas massacrantes dos órgãos de segurança pública. Ela assinou um contrato com uma empresa alugando um dirigível ao valor de R$ 1 milhão para que esse dirigível pudesse fazer filmagens, né? Por ele ser um veículo, um transporte silencioso, e ele poderia fazer sobrevoos pelas favelas e tudo mais, né? Com a sua câmera e tal. Realmente ele fez esse tipo de trabalho. Entretanto, as imagens jamais foram utilizadas para poder prender nenhum tipo de bandido, né? Pelo que eu me lembre, essas imagens ela não foi utilizada para proceder nenhum tipo de prisão. Nenhum bandido naquela época foi preso com a utilização dessas imagens feitas pelo dirigível do Estado. E hoje a situação do Estado do Rio é essa daí, é o caos total. Criou-se esse projeto de UPP, uma unidade de polícia pacificadora, onde os policiais ficam largados dentro de uma comunidade, onde essa comunidade não tem estabilidade de segurança, não tem serviços. O policial fica lá com armamento velho, sem manutenção, um armamento que não dá a ele uma resposta rápida em um possível confronto, um possível ataque àquela base militar. Então esse policial ele não tem nenhum tipo de proteção ali. Equipamento de segurança não tem, colete, muitos deles não têm. Capacete balístico, que é o que eles deveriam usar, não tem. E esse projeto, na minha opinião, é um projeto que já faliu. É um projeto que tinha como padrinho forte do projeto o senhor Ike Batista, que hoje também responde processo na Operação Lava Jato, juntamente com o Sérgio Cabral. Então todo aquele castelo que foi montado em torno do governo Sérgio Cabral, esse castelo ruiu. E tudo aquilo que foi montado, baseado em parcerias, em pseudo-parcerias, em pseudos apoios políticos, de empresários e tal, todos esses projetos eles ruíram, porque o dinheiro ele parou de circular. O dinheiro ele parou de entrar, porque as obras também pararam de acontecer. O esquema criminoso de dinheiro desviado para um lado e para o outro também ele rompeu, ele cortou, não está mais acontecendo. Então todos esses projetos eles pararam de acontecer. O projeto de UPP ele não anda mais como andava. O teleférico está parado no Complexo do Alemão. Parece-me que também o da Morro da Providência também está parado. Mas por que estão parados? Porque o dinheiro estava correndo solto demais. As empresas elas estavam com contratos superfaturados, pagando propinas, a taxa do oxigênio, a taxa do arrego, a taxa do eu sei, a taxa do vamos arrombar os cofres do Estado e da nação. Então tudo está parado, as obras pararam, os projetos pararam.
porque tudo estava montado em cima de cartas. Era um castelo de areia montado em cima de cartas de baralho. E essas cartas elas foram removidas e o castelo de areia caiu. Então hoje o estado do Rio de Janeiro, os policiais, as forças de segurança que estão na Rocinha, elas estão enxugando gelo. Porque você não vai combater a criminalidade, você não vai conseguir dar uma efetiva resposta colocando as tropas federais lá. Nem os policiais militares, tampouco os civis ou os federais. Na minha opinião, você consegue acabar com isso daí se você fizer um cerco em torno das comunidades, no asfalto. É por onde vai subir a droga, é por onde vai subir a arma. Esse material pouco provável ele é entregue através de helicóptero. Ele entra dentro dos carros, nas combis, nos caminhões, dentro de aquecedores de piscina. E como esses materiais chegam no nosso estado, no nosso país. Aí eu pego mais uma vez a imprensa tentando manipular a opinião, sua opinião e a minha opinião. E tem aí o Ricardo Eugênio Boechat, da Rádio Band, da TV Bandeirantes, falando contra o general Mourão, dizendo que é para o general Mourão, ao invés de falar sobre intervenção, pegar as tropas e ir para as fronteiras. Só que a desinformação está exatamente aí. Porque não adianta o general pegar as tropas e ir para as fronteiras se não tem verba federal para isso. O governo federal cortou a verba das Forças Armadas. O general Heleno, ainda no governo Dilma, ele foi afastado do comando militar da Amazônia, que tomava conta das fronteiras, exatamente porque ele falava que as verbas estavam diminuindo, que não tinha contingente, não tinha equipamento, não tinha apoio logístico para poder patrulhar aquela imensidão de território, aquela imensidão de fronteira. E o general Heleno, ele foi forçosamente reformado. Então, o que o jornalismo oficial não faz é informar a realidade da coisa. Eles mascaram, manipulam, como se a culpa fosse de um determinado ente, ou como se a culpa fosse de uma determinada corporação, como se a culpa fosse única e exclusivamente de uma única pessoa. E não é. A culpa de estarmos vivendo o caos no nosso país começa lá em Brasília, com os deputados federais, com os senadores, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O caos começa de lá. Com o executivo, o presidente da República, o caos começa em Brasília, porque eles não fazem nada em prol ou a benefício da população. Só fazem em benefício deles, em prol deles e de mais ninguém. Você vê agora, votaram lá o fim das coligações, mas só vai valer para 2020. Quando é algo que é para benefício deles, vale para a partir de meia-noite da semana que vem, com o aumento de salário deles, por exemplo. Eles votam hoje, já valendo para a próxima segunda-feira. Quando é para prejudicar o trabalhador, é votado e sancionado pelo presidente valendo para o próximo mês. Mas quando é para dar uma prejudicada mais ou menos, é só para 2020. Olha só, até 2020 tem tempo para que eles possam fazer um outro arranjo, uma outra estratégia, uma outra estratagema, para que em 2020 esses partidecos puxadinhos possam se reorganizar e montar um outro tipo de estrutura para que eles continuem sendo uma coligação sem nome de coligação. Essa que é a verdade. Então eles não fazem nada de forma alguma para beneficiar o povo. Não fazem. Não vão fazer. Por isso que precisamos, e eu apoio, sou intervencionista, eu apoio uma intervenção militar. Porque a intervenção militar vai tirar todas essas escrápulas do poder, vai tirar toda essa escória do poder. Estão bem gordinhos, parecem aqueles ratos gordos de fundo de navio, que estão institucionalizados no poder,
Eles já se acham dono do poder, se sentem donos do poder, se sentem donos do Brasil. Vendem a Amazônia, vendem empresas, dão concessão para empresas, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A concessão da Supervia nem tinha terminado. Agora foi lá e renovou por mais 20 anos, ou por mais 30 anos, não importa, a concessão não tinha nem acabado. E já renovou automaticamente uma empresa que não presta lá esses grandes serviços. Então é isso que eles gostam de fazer. Fatiar o nosso país, fatiar as nossas riquezas, fatiar os nossos direitos, fatiar aquilo que nós temos de melhor e dar na mão do capital estrangeiro, dar na mão dos senhores do mundo, essa quadrilha que se organiza e que querem implantar uma nova ordem mundial, querem ter uma única religião, um único Deus. São os senhores do Santander que promovem uma exposição horrenda daquela, aonde expõe pedofilia, onde expõe zoofilia. São esses homens que estão aí por trás dessas grandes empresas, apoiando a imprensa, apoiando esses políticos, e esses políticos sempre vão estar a favor das empresas que beneficiam eles durante as suas campanhas. Eu sou a favor de que, se você quer ser político, eu falei isso aqui, se você quer ser político, governador, deputado, não importa o cargo que você quer, você tem que bancar sua campanha. Se eu quiser viajar, eu tenho que juntar meu dinheiro para poder viajar. Se eu quiser comprar um carro, eu tenho que juntar o dinheiro para poder pagar e dar a entrada e pagar o financiamento. Então por que que nós temos que bancar a campanha de vocês? Se você quer se lançar ao cargo público, se sente pronto, tem um dom, tem um chamado, sei lá o que, tem uma competência para ser, banque do seu próprio bolso. Não queira bancar com o dinheiro da população, que a população já está sacrificada demais. Taxa de imposto em cima de taxa de imposto, e aumenta imposto, e aumenta a taxação, aumenta o gás, aumenta a gasolina, aumenta o combustível, aumenta a passagem, aumenta tudo. A população já não aguenta mais esse arroz todo, não. E vocês continuam sempre arrochando a população. Vocês continuam sempre arrochando o povo. E o povo já não aguenta mais isso. O povo já não aguenta mais essa situação. Essa situação precisa ter um fim. E só vai ter um fim na hora que um general assumir o poder. Na hora que um general, de peito, colocar as tropas na rua e assumir. Acabou. Acabou. É a hora que vai dar uma melhorada. Sabe por quê? Porque político não cumpre nenhuma das suas promessas. Durante a campanha eleitoral, eles prometem mundos e fundos. Prometem coisa pra caramba. Quer ver uma? Falando aqui do estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pezão, governador do estado do Rio de Janeiro, que foi tratar da sua diabetes num spa, pagando aviltosos, pagando diárias daquele spa com valores altíssimos. Ele, em sua campanha, prometeu acabar com a vistoria no estado do Rio de Janeiro. O senhor, Pezão, o senhor prometeu acabar com a vistoria no estado do Rio de Janeiro. Foi promessa de campanha. Já estamos chegando no final de 2017 e até agora o senhor não teve coragem de cumprir com a sua promessa de campanha. Por essas e outras que eu digo, que político é mentiroso, que político não tem caráter, que político não tem palavra. Políticos iguais ao senhor tem uns montes por aí. Promete um monte de coisa e essas promessas de campanha elas não são cumpridas. E essa é uma delas, porque o senhor prometeu em campanha que iria acabar com a vistoria no estado do Rio de Janeiro. E até hoje o senhor não acabou com essa vistoria. O senhor mandou lá para a Alerj uma proposta de redução de salário para o senhor e seu vice. Os seus asseclas lá da Assembleia Legislativa não votaram apoiando a diminuição. Sabe por que eles não votaram? Porque eles seriam os próximos a diminuir os seus salários. Muita gente pensou, não diminuiu. São amiguinhos do Pezão. Não é por causa disso não, pessoal. Eles não acataram a diminuição do salário do Pezão e do seu vice, Dornelles, porque os próximos deveriam ser eles a fazer a diminuição dos seus próprios salários, dos seus próprios benefícios. E você acha
que eles iriam querer diminuir seus próprios salários, seus próprios rendimentos? Acha mesmo? Ele quer diminuir o meu, quer diminuir o seu, quer diminuir o salário da população. Mas os próprios salários eles não mexem. Então nós precisamos colocar o nosso país no eixo. Nós não podemos esperar que do céu venha um anjo embrasado com uma espada de fogo e faça o serviço que nós devemos fazer. Deus ele vai nos ajudar. Deus é com o Brasil. O Senhor Deus ele é com a nossa nação. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, ir para as ruas, protestar, quebrar o pau mesmo, porque nós precisamos mudar o nosso país. Nós precisamos mudar a nossa nação. Porque o pessoal da esquerda, eles falam até em pegar em armas. Como falou o líder do MST no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Pegariam em armas, iriam para as ruas pegar em armas, caso a Dilma sofresse o impeachment e etc e tal. Esquerdas, partidos de esquerdas. Movimento sem terra, querendo pegar em arma para defender uma presidente. Então nós precisamos ir para as ruas defender a nossa nação. Precisamos ir para as ruas defender o nosso país. Precisamos ir para as ruas defender as cores da nossa bandeira. A nossa bandeira não é vermelha, pessoal. A nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco. A nossa bandeira representa tudo aquilo que nós temos em nossa pátria. Representa tudo aquilo de melhor que nós temos em nossa nação. Nós temos que defendê-la. Temos que honrar as cores da nossa bandeira. Temos que ir para a rua, sim. Temos que ir para a rua, para as ruas, defender a nossa pátria. Porque se nós não a defendermos, nós vamos perder o nosso país para comunistas, socialistas, globalistas, que querem transformar esta nação aqui em uma verdadeira privada. É isso que eles querem. Deus possa abençoar a nossa nação, sua vida e colocar o nosso país no rumo certo. Um forte abraço para você, fique com Deus, um bom fim de semana para todos. Até mais.